Olá, sou o professor Ariel, professor de Geografia. Tá? Então hoje estarei ministrando a aula falando de um assunto muito interessante que é sobre o país de Israel, né, e o estado da Palestina. Então vamos lá, o título de hoje: Israel e Palestina, um longo conflito. Tá? Então se você observar na imagem aí, tá? Essa parte que está aqui, ó, destacada, tá? É onde fica ali o país de Israel e a Palestina, tá? Então é um território bastante conflituoso, principalmente por causa de alguns fatores importantes que nós veremos mais na frente, tá? Mas o interessante é que Israel e Palestina eles se enfrentam há mais de 60 anos, né, na disputa por um território na região ali do Oriente Médio. Tá? Então é uma briga de longos anos, muito tempo que esses dois brigam. Tá? Então nós vamos descobrir, né, por que existe esse conflito entre eles, qual foi a origem, o que gerou, qual o motivo que existe esse conflito, que esses países nunca chegam a um acordo de paz. Né? Vários acordos já foram assinados, mas sempre um viola e acaba retornando o conflito entre os dois. Então nós temos aqui a origem e a causa do conflito. Tá? Primeiramente, um dos aspectos que chama a atenção nessa faixa do globo terrestre é a diversidade cultural e religiosa. Tá? São dois fatores importantíssimos para entendermos esse conflito entre esses dois. Tá? Então veja bem, nessa região surgiram três importantes religiões monoteístas. O que é uma religião monoteísta? Que cultuam e adoram um único Deus. Tá? Essas são as religiões monoteístas. E essas três religiões são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tá? Então são três religiões importantíssimas, religiões muito grandes, tá? E que estão nessa região causadoras desses conflitos. Mas para entendermos melhor esse conflito entre os dois, tá? Nós temos que voltar algum tempo ali no passado, para podermos entender minuciosamente por que esse conflito entre os dois acontece sempre. Então veja bem, temos aqui a diáspora judaica, tá? Agora você vai entender o que é a diáspora judaica. Então veja bem, o povo judeu ele ocupou no passado terras que hoje pertencem a Israel, né? Mas teve que abandoná-las várias vezes. Então observe que uma das expulsões ocorreu no século 17 a.C., tá? Parte delas foram escravizadas no Egito. Então veja bem, segundo relatos da história, tá? O povo de Israel ficou cerca de 430 anos longe de sua terra, sendo escravizados no Egito. Tá? Então, uma pessoa que passa 30 anos longe da sua casa, quando ele voltar, ou invadir, ou a casa caiu, está cheia de mato, alguma coisa vai acontecer. Então, veja bem, 430 anos longe de sua terra. Né? Quando retornaram para sua terra, é óbvio que alguém teria tomado posse. Tá? Então, observem aqui no mapa. Tá? Toda essa parte aqui pertencia a Israel. Esse mapa aqui que eu coloquei aqui para vocês do estado palestino, que está de verde, tá? Ele foi bem maior já do que esse aqui. Esse aqui já foi já com os acordos que fizeram, tá? Então, os países árabes ali foram invadindo esse território que ficou abandonado por muito tempo, tá? E colocaram o nome de Estados palestinos, tá? Não é um país, são estados palestinos. São os invasores que eles querem ser reconhecidos como um país e não são. Tá? Então a primeira expulsão ocorreu nesse período aí, tá? No século 17 a.C. Então 430 anos longe de sua terra, lógico que alguém ia invadir. Tá? E foi nesse período lá no Egito que eles aprenderam, né, a desenvolver práticas agrícolas junto ao rio Nilo, porque
os egípcios são muito famosos nessa parte, né, em técnicas agrícolas. Observe que a maior parte do Egito, né, da população, moram ali às margens do rio Nilo. Tá? A maior parte do território é só em volta do rio, onde a população se concentra. Então foi ali que Israel desenvolveu técnicas agrícolas e hoje Israel é uma grande potência mundial no quesito do que se fala, né, em terras áridas, e eles produzem muitos produtos agrícolas, como legumes, frutas, em meio ao deserto. No ano de 586, eles foram expulsos novamente pelo imperador Nabucodonosor, que ficaram cerca de 632 a.C. a 562 a.C. Cerca de 70 anos ficaram como cativos na Babilônia, né, por Nabucodonosor. Então, mais 70 anos longe de sua terra. Alguém ia invadir novamente. Então, essa expulsão são a primeira diáspora. A segunda diáspora já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, tá? Quando o romano Tito, né, um cara muito valente, ele invadiu Jerusalém, né? E outra vez derrubou as muralhas, derrubou o templo, né, que foi construído ali por Herodes, que ampliara e embelezara o templo. Então foram destruídos e a cidade voltou a ficar em ruínas, tá? Existe muitas pessoas que admiravam o templo, né, de Jerusalém, que era muito bonito, que o seu teto se confundia com o azul do mar, né? Então as pessoas assim embelezavam. E a história fala que os sacerdotes falaram assim: vamos ficar dentro do templo porque Tito não vai invadir o templo, né? Porque é um lugar sagrado, é um ponto turístico, todos queriam ver o templo. E houve relatos que Tito invadiu o templo, matou todos os sacerdotes, tá? Derrubou o templo, inclusive o alicerce do templo ele arrancou, não ficou sinal, ficou apenas em ruínas, tá? Então, mais uma vez, Israel ficou sem as suas terras. Então, isso são chamadas de diásporas. Todas as vezes que eles eram expulsos de suas terras e eram obrigados a ir para outro lugar. Então veja bem, Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo, tá? E a parte está cercada por muralhas divididas em 4 bairros. Observem aqui nesse mapa os 4 bairros da Jerusalém Antiga, que é o bairro cristão, tá? Onde fica ali o Santo Sepulcro, o bairro muçulmano, onde tem parte da Via Dolorosa, o bairro armênio e o bairro judeu, tá? Então são bairros divididos assim nas 4 religiões, né? Praticamente, tá? Então existe assim uma discórdia até mesmo dentro da parte de Jerusalém. Então observe, Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental. A Jerusalém Ocidental pertence a Israel, tá? E a Jerusalém Oriental, onde existe ali a grande discórdia, tá? É como se não pertencesse, pegasse uma cidade e dividisse ao meio, tá? Uma parte fica para Jerusalém e outra parte para os palestinos. Então veja bem, durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu outro episódio parecido com as diásporas, né? Quando Hitler ele matou milhões de judeus, tá? Foram mortos ali pelos nazistas. Aí eles tiveram que fugir para outros países para não serem mortos, né? Muitos os judeus que não morreram fugiram para outros países. Aí a ONU decidiu criar o Estado de Israel nas terras que pertenciam à Palestina, que seriam divididas então em 2 países. Aí no ano de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, Israel foi reintegrado novamente em suas terras. Aí os judeus começaram a retornar para o seu local. Então veja bem, quando a ONU anunciou o Estado de Israel, né, aí 2,5 milhões de judeus que estavam espalhados pelo mundo voltaram para os seus países, né? Países como a União Soviética, Romênia, Polônia, Marrocos perderam milhares de judeus que estavam morando lá em seus territórios, né, e voltaram para o seu país de origem. Aqui na América do Sul,
O país que mais perdeu a população judeu foi a Argentina, tá? Se concentrava uma grande parte de judeus ali. Então, quando reativou, a ONU reconheceu o país de Israel, eles voltaram para as suas terras. Para os muçulmanos, Jerusalém é a terceira cidade mais importante, atrás apenas de Meca e de Medina. Tá? Ambas ficam ali na Arábia Saudita. Então eles acreditam que Maomé, que é a figura central da religião islâmica, teria partido de Meca até a mesquita de Al-Aqsa, que fica em Jerusalém. Então eles acreditam que lá Maomé se ascendeu ao céu para dialogar com Moisés. Então, para os muçulmanos, Jerusalém é uma cidade sagrada, Medina e Meca é cidade sagrada para eles. Aqui nós temos a imagem do Santo Sepulcro. Tá? Aqui possivelmente é o local aonde Jesus foi enterrado. Então hoje fizeram esse monumento. Tá? Então é um lugar sagrado para os judeus. E aqui nós temos a imagem de Meca, que é o templo sagrado dos muçulmanos. Os muçulmanos eles têm um objetivo seguinte: qualquer parte do mundo que eles estiverem, tá? Eles têm que fazer uma visita pelo menos uma vez na vida a Meca, que é a cidade sagrada para eles. E aqui é Jerusalém, tá? Que é a cidade sagrada tanto para os judeus quanto para os muçulmanos. Essa parte das muralhas aqui que você observa é a Jerusalém antiga, tá? A velha Jerusalém, aonde está dividido em 4 bairros aqui que tem aqueles conflitos. Aqui nós temos também o Muro das Lamentações, onde os judeus têm o costume, né, de chegar diante da muralha, fazer as suas orações.